Sim, você leu certo. Estamos classificando todos os participantes do Total Drama, do bom ao mal. Quase. Então vamos começar. Como de costume, iniciaremos com o personagem de coração mais puro até chegar ao mais malvado. Esses personagens são os bons, e a medalha de ouro da bondade vai para ela. Sendo ela a equivalente de uma princesa da Disney no Total Drama, não surpreende que seja nossa primeira escolha. De todos os personagens na história do Total Drama, ela é realmente a única sobre a qual não se pode dizer nada de ruim, não importa o quanto se tente. Ela é gentil com todos e tudo, desde pessoas a animais e açúcar. E a pior coisa que se pode dizer sobre ela foi a sua eliminação, que aconteceu por ela ter quebrado a regra de não cantar. É uma pena que ela não estava no World Tour, talvez as coisas fossem diferentes. Agora, a medalha de prata da bondade vai para o surfista virtuoso, Brody. Brody, o melhor amigo de Jeff, é sempre amigável com as outras equipes e otimista até com os desafios mais difíceis. Os dois estão dispostos a sacrificar suas chances de vitória em nome da amizade, demonstrando grande abnegação. Além disso, a amizade deles é muito pura. Eles sempre se apoiam emocionalmente, permanecendo unidos independentemente do que aconteça. Mas o que coloca Brody muito acima de Jeff é o fato de que, ao contrário de Jeff, ele não tem um pequeno arco de vilão que o classifica mais baixo. Ele se orgulha de ser nosso segundo colocado. A medalha de bronze da bondade vai para Brick, talvez o personagem menos egoísta da série. Apesar de competitivo, sua criação no exército o fez valorizar acima de tudo o respeito e a união. E honestamente até demais. Quem consegue comer a comida do chefe e elogiá-la, certamente já enfrentou situações complicadas. Apesar de qualquer trauma vivido, Brick jamais abandona um soldado. Ele sacrificou sua posição no jogo para salvar a outra equipe, tornando-se um dos personagens mais heróicos da série. Chegamos ao primeiro membro do elenco original, Tyler. Isso pode ser uma opinião polêmica. Tyler é um bom cara e realmente merece estar neste ranking. Se você ainda não está convencido, aqui estão alguns motivos. Para começar, Tyler é iludido quanto ao seu talento esportivo. Ele sempre dá o seu melhor e espera que seus colegas façam o mesmo, mas geralmente é um cara azarado e estraga qualquer desafio em que esteja envolvido. Infelizmente, isso o impede de sempre fazer a fusão em qualquer temporada da qual ele faz parte, o que é francamente uma tragédia. Todos nós torcemos por Tyler na terceira temporada. O que o torna uma escolha principal em termos de moralidade é sua gentileza. Sinceramente, não consigo pensar em um único momento em que Tyler seja mau ou cruel com os outros, seja no jogo ou fora dele. Na verdade, ele está mais que disposto a se sacrificar pelos amigos e namorada. Seja participando de um desfile de moda para Lindsay, apesar de odiar cada segundo, ou tirando tempo valioso do desafio da área 51 para resgatar Owen da estranha máquina do Coringa, Tyler é basicamente um santo de cabo a rabo. Completando o top 5 está Dawn, a leitora de Aura, com possivelmente uma das opiniões mais frias na história do Wicked Binge. Dawn merecia mais destaque. Ela é compassiva, em contato com a natureza, e usa seu dom de ver auras para dar conselhos aos outros da maneira que eles melhor receberão. Dawn é uma das raras personagens desta série que é essencialmente pacífica, fazendo você questionar por que ela decidiu se inscrever para este programa. De um amante da natureza para Odd, o próximo é DJ. Apesar de frequentemente nos ocuparmos em sentir pena desse personagem sempre que ele surgia após a primeira temporada para julgar seus princípios, nunca houve dúvida de que DJ era um cara cuidadoso do início ao fim. Vemos esse segundo ponto melhor em ação, onde ele literalmente se voluntaria para ser eliminado porque se sentia mal por trapacear no jogo com o chefe, o que nem mesmo foi realmente sua escolha. Ver o DJ em outro lugar, além do primeiro, pode surpreender, mas ele demonstrou temperamento, especialmente na primeira temporada. Durante a caça ao veado com paintball, ele joga Owen de um penhasco. Ele está sem munição e acho que Owen será fácil de escapar. Não havia motivo algum para jogá-lo de um penhasco, mas ele o fez mesmo assim. Competição ou não, isso poderia ter sido um homicídio, mas apesar desse deslize, Didi é um dos competidores mais honestos e compassivos da história do drama total, a ponto de Heather não conseguir deixar de gostar dele. A seguir temos outra competidora particularmente honesta, Sanders. Fica claro que ela não é apenas a voz da razão para sua equipe, mas também a sua consciência. Mesmo quando os dançarinos de gelo os levam ao limite, Sanders raramente recorre a trapaças ou vingança, chegando a ajudar os dançarinos quando todos corriam risco de eliminação. Ela também é uma excelente parceira de MacArthur, a quem frequentemente precisa controlar devido às suas tendências caóticas.
Mesmo após Sanders quebrar o braço acidentalmente, o remorso genuíno de MacArthur a leva a dar uma segunda chance a Sanders, mostrando que ela é compassiva e a única barreira entre a sociedade e uma MacArthur todo-poderosa. Passando para Cameron, um dos competidores mais inofensivos da série, literalmente. Esse garoto é magricela, mas seu cérebro compensa sua falta de força e ele faz o seu melhor para usá-lo para ajudar os outros. Ele é um daqueles personagens que não enfrenta muitos problemas e está disposto a se dedicar totalmente em cada desafio que enfrenta, mesmo que seu máximo nem sempre seja suficiente. Cameron é um bom amigo e um colega de equipe valioso, apesar de ser magricela. Falando em magricela, Jay e Mickey, os gêmeos da diversidade, são os próximos. O nome da equipe deles também condiz. De fobias estranhas a uma longa lista de alergias e fraquezas que fazem Cameron parecer um deus grego em comparação, esses dois simplesmente têm todo o azar. Porém, eles não parecem se desanimar demais por tudo isso, nem descontam frustrações nos outros competidores. Apesar de outros zombarem ou sentirem pena deles, os gêmeos são amigáveis em troca e se descrevem como cavalheiros. Os dois também são bastante humildes sempre que conseguem vencer, e cuidam um do outro durante toda a competição. Mesmo não vencendo, chegar tão longe diante de suas fraquezas é uma grande vitória para eles. Mesmo que honestamente qualquer coisa fora do último lugar seria. Apesar de não serem da Ridonkulous Race, Wayne e Raj ainda são uma dupla icônica. Atletas e desenhos animados geralmente se encaixam em duas categorias, e os irmãos do Rock infelizmente estão no lado mais positivo. Eles possuem uma bússola moral tão forte que se sentem enojados com a mera ideia de trapaça, a ponto de se desfazerem em lágrimas quando MK e Julia os enganaram para fazer isso. Além de honestos, eles têm uma amizade forte e solidária, tratando todos os companheiros de acampamento com a mesma bondade e respeito com que se tratam. De modo parecido, Katie e Sadie estão a seguir. Com uma amizade inquebrável, porém não inabalável, essas duas formam uma das duplas mais icônicas da história do drama total. Realmente, o pior que se pode dizer sobre elas, moralmente ou de outra forma, é que elas podem ser um pouco irritantes. Esqueça que Justin, famoso por se alimentar da atenção feminina, logo se cansou dessas duas. Vocês poderiam esperar na caverna para eu ter um pouco de privacidade? Mas isso não é uma falha moral. Apenas significa que eles não têm habilidades sociais. Espero que todos estejam bem com a garota legal residente da 4ª temporada, Zoe, sendo a próxima. Como uma das participantes mais básicas, em termos de personalidade, o estereótipo atribuído a Zoe é ser legal. Essa é a personalidade dela. Não há nada de errado com isso, é só que não há muito o que falar. Ela é uma boa amiga, se importa com todos, incluindo inimigos, e é leal ao Mike apesar das coisas ruins. Portanto, não é surpresa que o mesmo possa ser dito sobre a Sky. Quando os escritores da Ilha Pakatu viram a Zoe, acharam que ela era boa, mas precisava de menos personalidade. Entra a Sky, uma garota cuja personalidade consiste em ser simpática e atlética. Honestamente, ela é um pouco demasiado simpática, considerando o quanto de assédio quase ilegal ela sofreu de Dave, a ponto de ainda se preocupar com ele mesmo após ele tentar matá-la. No entanto, Sky tem um ponto contra ela. Apesar de Dave não ser um bom sujeito, manipular seus sentimentos para conseguir ajuda no desafio final não foi legal. Owen era uma escolha certa para a categoria boa. Junto com Chris, Owen é o personagem mais próximo de um mascote no Total Drama. Ele vai longe em todas as temporadas que compete e é uma das pessoas mais alegres e amigáveis. Não é perfeito. Ele pode ser covarde, como quando abandonou Izzy no desafio do filme de terror. E também é muito indulgente, o que explica por que está recebendo a medalha do pecador da gula. Mas Owen ganha muitos pontos conosco por ser extremamente sincero. Mesmo trabalhando como espião para Chris para criar drama, ele o fez apenas para pagar a nova dívida de queijo de sua família. E lutou muito para manter a farsa. Isso demonstra que Owen é um bom sujeito que não esconde seus sentimentos. A maioria dos participantes negativos, como Noah e Al, não estão a salvo de sua amizade. E falando em amizade, a seguir temos Devin e Carrie, a equipe de melhores amigos. Essa dinâmica de eles vão ou não vão foi frustrante para grande parte do público, porque sim, eles vão. A maioria dos espectadores implorava para que eles se beijassem logo. Apesar disso, esses dois são pessoas genuinamente boas. Eles podem sentir ciúmes dos parceiros e amigos um do outro, como no caso do Devin. Apesar das dificuldades em expressar seus sentimentos, esses dois sempre ficam juntos no final do dia, e são tão gentis com as outras equipes quanto um com o outro. A seguir, a equipe de pai e filho, Dwayne e Junior. Apesar do sarcasmo, Junior é um garoto surpreendentemente bom. Ele demonstra mais moralidade, maturidade e até supera o próprio pai nessas características em comparação com a maioria dos outros competidores. Dwayne não é um pai ruim, mas certamente se enquadra na categoria de pai atrapalhado.
Apesar de descuidado às vezes, até na decisão questionável de trazer uma criança para o drama, a única razão de Dwayne Sr. fazer a corrida era ter um tempo de união com seu filho. Ele se coloca em perigo para que Jr. não precise, tudo para passar um tempo de qualidade se divertindo com seu filho, o que garante a esses dois um lugar alto em nossa lista. E deveria ter lhes garantido uma posição melhor na corrida. Vamos agora para Bridget. Como Trent, Bridget é mais ou menos uma das personagens sérias, ou mulheres sérias, na série. Como a maioria do elenco, ela é um estereótipo de reality show, a garota surfista tranquila, bondosa e amante dos animais. Ela tem momentos memoráveis, enquanto mantém-se tranquila no geral, além de seu doce, porém instável, relacionamento com Jeff. No entanto, ela tem um grande ponto contra si. No episódio do Yukon World Tour, Bridget acaba sendo seduzida por Alejandro, assim como praticamente todas as outras competidoras daquela temporada em algum momento. Ela estava disposta a beijá-lo de língua na TV ao vivo, mesmo tendo um namorado dedicado, o que é desprezível. Foi legal dela fazer uma música de desculpas e até ter uma luta de boxe de desculpas. Forte, silencioso e habilidoso, B é um dos membros mais subestimados do elenco da 4ª temporada. Mesmo sem falar, B sempre usa suas habilidades mecânicas para ajudar a equipe. B. Mude o nome pra A, mas... De fato, essa é a única coisa positiva que podemos dizer sobre ele, pois não está aberto ao diálogo. Por outro lado, isso também significa que não há pontos negativos a serem mencionados sobre ele. Um dos poucos verdadeiramente sãos na história do Total Drama, Damien é o próximo. Ele talvez tenha a reação mais razoável de todos ao ser jogado na série. Ele quer sair, e quer sair agora. Damien é cauteloso e inteligente, sem exageros. Ele está sempre cuidando das pessoas ao seu redor e raramente fala mal de alguém. Embora não tenha muitas ações incríveis, Damien se destaca por ser um cara legal e razoável, em quem seus colegas podem confiar, sendo rápido em perdoar aqueles que falham. Eu acabei de fazer isso? Eu acabei de fazer isso! Caleb, o segundo sucessor espiritual de Justin nessa série, é o próximo. Caleb é um personagem forte, bonito, inteligente e de genuína bondade. Ele se esforça para ajudar sua equipe, por isso fica chocado quando é o primeiro eliminado na primeira temporada. Com a volta de Caleb, ficamos felizes que ele não se tornaria vilão para garantir uma posição melhor. O pior que ele faz é, por acidente, iludir Priya em prol de uma forte aliança. Embora não fosse a coisa mais agradável a fazer, não parece que ele fez com malícia. A próxima é Lindsay, apelidada de Amável Cabeça Oca por Chris. Ela é uma garota carinhosa, apesar de distraída. Mesmo agindo como capanga de Heather na maior parte da primeira temporada, ela nunca faz ou diz algo maldoso por vontade própria. Acho que a pior coisa que podemos atribuir a Lindsay do ponto de vista moral é sua total dizimação verbal de Heather, que, vamos ser honestos, literalmente ninguém vai culpá-la por isso. Além de um pequeno surto de profanidade, o pior que se pode dizer sobre Lindsay é que ela é muito ignorante, esquecendo quem é seu namorado por quase metade do tempo no World Tour. Isso não tira dela o fato de ser uma pessoa genuinamente gentil, ela é apenas muito estúpida, então temos que dar a ela a medalha Darwin de pecadora. O maconheiro inevitável da temporada do reboot, Z, é o próximo. Embora ele esteja longe de ser o campista mais inteligente por aí, Z é um ótimo cara e ainda melhor. Não pensar é o meu superpoder. Quando ele descobre a paixão de Priya por Caleb, ele faz de tudo para não revelá-la. Será o nosso pequeno Zekrit, de beber refrigerante 24/7 a colocar calças na boca. Ele literalmente não pode contar o segredo dela para ninguém. É uma pena que ele tenha revelado impulsivamente os segredos mais profundos de alguns dos outros acampantes apenas para sentir alívio, o que demonstra uma dedicação séria. Respire fundo porque a seguir temos o Mike. Mike e Zoe combinam como manteiga de amendoim e geleia. Suas outras personalidades, é claro, são uma história diferente. Não podemos culpá-lo por ter múltiplas personalidades, já que ele não tem controle sobre elas. Apesar disso, ele assume a responsabilidade pelos atos deles, sendo um dos caras mais divertidos e decentes da segunda geração do elenco. Estamos esquecendo um aspecto importante da sua personalidade? Nós não vamos falar sobre Mal. De nada. Membro do grupo de pessoas mais oprimido da sociedade, o jogador local Sam é o próximo. Sam é um viciado em jogos em todos os aspectos. Ele é um pouco desligado da realidade e não é o campista mais útil fisicamente nos desafios. Por outro lado, apesar de algumas deficiências nas habilidades sociais, ele se esforça ao máximo e é um cara legal. Sem mencionar algumas habilidades bastante surpreendentes com as mulheres. Sua habilidade de conquistar uma supermodelo com sua personalidade é uma inspiração para jogadores introvertidos por toda parte. Agora temos o romântico incurável Rodney. Diferente do ruivo da última temporada, Rodney é um gigante gentil e querido. Ele é conhecido por se apaixonar facilmente por qualquer mulher que olhe em sua direção.
Ao contrário de Dave, porém, ele tem muito medo até de falar com elas de forma coerente, e ainda mais de ultrapassar seus limites. Embora Rodney seja praticamente inofensivo, devemos penalizá-lo um pouco por se imaginar dispensando mulheres para todos os lados como um verdadeiro galanteador, o que o faria parecer um tanto quanto um quebrador de corações. A seguir temos Cody, um quebrador de corações um pouco mais sensato. Além de sua sede insaciável por Gwen, Cody geralmente é um cara bem tranquilo. Como Harold, ele se dá bem com a maioria dos campistas e é o único disposto a ser amigo de Heather, mostrando que é uma pessoa bastante tolerante. Dito isto, ele ainda pode ser um pouco estranho com Gwen, desde tentar tirar uma foto com ela, enquanto ela dorme até fazê-la pegar sua EpiPen no bolso pra ele. É nojento, cara. Você tentou a sorte e foi rejeitado. Pelo amor de Deus, pare de insistir. Trent, o interesse amoroso de Gwen na primeira temporada, é outro exemplo clássico de assassinato de personagem no Total Drama. Trent passou de um personagem tranquilo e sério na primeira temporada para um perseguidor quase obsessivo na segunda. Acho que moralmente o pior que podemos dizer sobre Trent é que ele sabota sua própria equipe como uma forma de ansiar por sua nova namorada. Concordo que ainda não é bom, mas comparado às ações horríveis de alguns outros participantes, é relativamente leve. Em World Tour, durante um episódio do Aftermath, eles interagem brevemente e parecem ter resolvido qualquer ressentimento entre eles. Provavelmente os melhores personagens de Ridonculous Race, Emma e Kit, são as próximas. Pode ser polêmico classificar essas irmãs juntas, pois, diferentemente de muitas outras equipes, elas são bem distintas. Emma tentou manter o profissionalismo e focar em vencer, inclusive disposta a fazer uma leve sabotagem para atingir seu objetivo. Por outro lado, Kit estava dedicada a ter uma aventura divertida com sua irmã e novos amigos em potencial, esforçando-se para que sua irmã mais velha, que iria para a faculdade de Direito, se divertisse um pouco. Apesar das diferenças, elas se ajudam a sair da zona de conforto. Emma aprende a relaxar e se divertir mais, enquanto Kit aprende a se concentrar, se dedicando a desafios pelo bem de quem ela ama. Apesar da derrota, ambas saíram dessa experiência melhores. Nunca me senti tão vitoriosa quanto agora. Uma façanha realmente impressionante para os participantes do Total Drama. Eles podem não ser os góticos mais icônicos da série, mas Inu e Crimson são na verdade os mais simpáticos. Apesar de parecerem sombrios e melancólicos, eles tendem a ser reservados e não causam problemas aos outros. Não seja tão dramático. Apesar de se encolherem com coisas fofas e felizes, eles adotam um coelho chamado Loki, após sentir a escuridão dentro dele, dando-lhe uma transformação gótica. Eles são um casal feliz e funcional, e podem até se aceitar sem maquiagem, embora prefiram evitar isso. Eles provam que não se deve julgar pela aparência, mesmo na TV realidade. A lendária Lashana, que rola troncos e a Saurge, é a próxima. Lashana é uma mulher cuja misericórdia não tem limites. Exemplo A. Ela não processou os produtores do programa pela injusta eliminação que sofreu na ilha. Exemplo B. Basicamente tudo o resto. Ela tem falhas, como um pavio curto que pode levá-la a brigas ou agressões a outros concorrentes, e o hábito de falar mal deles pelas costas. Mas no final do dia, Lashana nunca termina como a vilã. Quando ela prejudica seus concorrentes, ela compensa. E quando eles se prejudicam, geralmente é a primeira a defendê-los. Quando ela suspeita que Trent traiu Gwen com Heather, por exemplo, ela convoca imediatamente os participantes restantes na ilha para votar e expulsar seu suposto traseiro traidor. Não há dúvida de que Lashana se importa genuinamente com as pessoas ao seu redor, e mesmo que ela cometa erros aqui e ali, Você precisa aprender um pouco sobre respeito. em um reality show, a narrativa é crucial. Vamos agora conhecer melhor o participante Dakota. Apesar de começar como uma típica garota rica e mimada, Dakota se torna uma pessoa melhor através da amizade que vira romance com Sam e do árduo trabalho na ilha tóxica e cheia de resíduos. Honestamente, o fato de Chris estar vivo, muito menos rico, após tê-la multado além do reparo, é um testemunho de quão misericordiosa Dakota é. Então vamos dar a ela alguns pontos extras por isso. Já mencionamos Sam, então vamos falar sobre Semi. Semi é um dos personagens mais dignos de pena na série. Sua trama gira em torno de ser intimidada pela irmã. Embora Amy seja uma pessoa decente, ela sempre consegue retratá-la como alguém ruim. Por fim, Semi perde a paciência e envenena a própria irmã para ser expulsa em seu lugar. Isso é errado? Sim. Vou fingir que senti pena de Amy por um segundo? Não. Mas vamos voltar ao elenco original com Beth. Beth, assim como Lindsay, é uma garota doce que acaba se aliando a Heather na primeira temporada. Ao contrário de Lindsay, Beth enfrenta Heather rapidamente e, como resultado, é eliminada logo em seguida. É uma pena de fato. Ela parece ser uma das participantes mais sinceras e bem-intencionadas, ao menos na primeira temporada. No início da segunda temporada, porém, a série enfrenta um desafio considerável. Uma piada recorrente durante a temporada é sobre ela mencionar repetidamente seu namorado, que é um supermodelo com fotos de rosto.
Nunca fica claro se ele é real ou não até a final da temporada, momento em que ele aparece e confirma que ele é realmente o namorado da Beth. Portanto, bom pra Beth, mas sua decisão de namorar outros participantes durante a competição significava que ela estava traindo seu namorado abertamente na TV ao vivo. Brady e eu nunca fomos destinados um para o outro. Agora, houve muitos assassinatos de personagens na sala de roteiristas do Drama Total, mas Jeff está simplesmente em outro nível. Na primeira temporada, o pior sobre esse cara é que ele acompanha o bullying com Harold, algo que nem DJ é totalmente inocente. Este animal de festa absoluto é um cara genuinamente amigável que se dá bem com praticamente todos, até a segunda temporada, onde assume o papel de apresentador do Aftermath e se torna um mini Chris quando deixa o poder subir a cabeça, basicamente torturando os participantes para entretenimento. Felizmente, o período de Jeff como um idiota é curto. Na terceira temporada, ele retorna ao seu antigo eu, e na temporada da corrida, sua amizade com Brody destaca novamente seu lado bom. Apesar dos momentos difíceis, Jeff é amigável e sempre corrige seus erros. O especialista em sobrevivência ao apocalipse zumbi, Sean, é o próximo. Considerado o melhor acampante da ilha Pakatu, Sean se destaca por ser um dos personagens mais sãos do elenco. Isso diz muito, considerando que ele ainda é um entusiasta paranoico da sobrevivência ao apocalipse zumbi. Apesar disso, não é uma má pessoa. Ele é apenas um pouco imprudente e paranoico demais com a ideia de um apocalipse zumbi. Acho que até isso tem um lado altruísta, então vamos dar a ele um lugar decente. Passando para Jasmine. Este australiano estereotipado é um entusiasta da sobrevivência como Sean, mas em vez de ser um especialista exageradamente preparado para zumbis. Ela é uma personagem prática, com habilidades atléticas e conhecimento da natureza que ajudam sua equipe a superar a maioria dos desafios. Ela também é retratada como mesquinha em certas ocasiões. Por exemplo, quando ela incentivou Sean a dar seu melhor em um desafio, ficou brava com ele por tê-la superado, guardando rancor por vários episódios. Não é a pior coisa que alguém já fez, mas ainda é bem irritante. A seguir temos Rock e Spud, os roqueiros da corrida alucinante. Apesar de nem sempre concordarem e se frustrarem, é evidente que compartilham um forte vínculo e amizade. Rock é o cérebro e a personalidade do grupo, enquanto Spud é preguiçoso, um pouco lento e às vezes egoísta, mas ainda uma pessoa não agradável. Além disso, Spud aprende que não pode colocar toda a responsabilidade de vencer desafios em Rock e tenta ser um parceiro melhor. O autoaperfeiçoamento é essencial, mesmo não vencendo, eles terminaram o jogo como pessoas e amigos melhores. Por fim, em nossa sessão boa, temos os entusiastas do live action roleplaying Leonard e Tammy. Um dos poucos concorrentes que até mesmo Chris se divertiu, Leonard é possivelmente o personagem menos eficaz na história da série. Ele é um entusiasta delirante de D&D que acredita ser um mago com poderes místicos. Mesmo que ele tenha poderes místicos, é péssimo em usá-los. Apesar de ser um colega de equipe ruim, não é uma má pessoa. Ele está sinceramente tentando ajudar, e mesmo não tendo aprendido nada com seu retorno na corrida ridícula, ainda é decente o suficiente. Ele tem um amigo, o que é bom. Tammy também existe e é apenas a parceira de Leonard na corrida. É literalmente isso, desculpe aos dois fãs da Tammy por aí, mas eu realmente não tenho muita análise para ela. E por fim, completando nossa sessão boa, está Harold, um homem de muitas habilidades incríveis. Ele é um artista marcial, romântico, rapper e sobrevivente, tudo o que você não esperaria. Felizmente, Harold usa seus poderes e intelecto para o bem, desde encorajar seus colegas na primeira temporada, até salvar toda a equipe de se afogar no desafio do filme de Desastre em Ação. Ele tem seus momentos desagradáveis, como sabotar Courtney por causa do constante bullying de Duncan, mas no geral, eles não são suficientes para tirar o quão bom ele é como pessoa. Desde sua devoção a LaShawna, com quem nem namora oficialmente, até ser um dos únicos dois acampantes que considera Heather uma amiga, Harold é um dos caras mais sinceros na história do Drama Total. Chega de elogios por agora. Essas classificações precisam de um impulso, então vamos dar ao povo o que eles querem. Esses personagens caem na área cinzenta. Tenho a sensação de que esta será uma escolha divisiva, mas decidimos colocar a Priya fora da categoria boa. Na maior parte do tempo, ela é ótima, é competitiva, mas também altruísta, amigável e compassiva. Ela também é perdoadora, como mostrado pela sua amizade com Millie persistindo, apesar da traição que sentiu ao descobrir sobre a pesquisa dela, então por que ela está tão baixa? Como o chefe Hatch apontou, essa garota tentou cometer um assassinato, isso é muito sério, não é exagero. Depois de descobrir que Caleb começou sua aliança com Priya, porque queria uma chance de vencer, Priya, em vez de dar a Caleb qualquer chance de se explicar, acaba atirando uma pedra nele no próximo desafio, e basicamente admite que era para matar. Você fez isso de propósito? Por razões legais, eu direi...
Pela falta de disposição em ouvir, devemos dar a ela a medalha de pecadora da ira. Crianças, lembrem-se, nenhum desgosto justifica um assassinato. Nosso próximo personagem é talvez o mais neutro da franquia. Berdo, semelhante ao B da última temporada, não é muito de conversar. Ele é essencialmente um boombox glorificado, usando seu talento em efeitos sonoros para auxiliar sua equipe. Você deve estar se perguntando como isso é útil. E essa é uma boa pergunta. Não é. O cara corre em câmera lenta durante um desafio de velocidade. Não é surpresa que foi o primeiro eliminado. Mas o som da morte do Pac-Man foi engraçado. A próxima é Millie, pesquisadora local da geração Z. Quanto aos campistas desonestos, Millie é uma das personagens menos problemáticas. Mas isso não significa que ela seja inocente. O objetivo dela na ilha é pesquisar sobre o grande fracasso de sua própria geração, o que já demonstra uma atitude condescendente, sem citar as mágoas resultantes disso. Apesar de conseguir se desculpar e se tornar amiga de Priya, ela demonstra tendências questionáveis na segunda temporada. Ela atrai a confiança de Damien ao não cumprir a promessa de enviá-lo pelo escorregador de um ponto específico. Na verdade, ela o enviou pelo incrivelmente perigoso escorregador de 4 pontos, uma das muitas atrações do drama total que teria matado qualquer um que não fosse um personagem de desenho animado. Não deve ser confundida com a gêmea da corrida Redonculus. Emma é um caso interessante. Você poderia resumir ela como um arquétipo de ex-namorada louca, e de um ponto de vista superficial, faz sentido. Ela tenta prejudicar Chase diversas vezes durante a temporada e... Recusando. Manipulá-lo emocionalmente, apesar do incentivo de Bowie para fazer isso, não lhe rende muitos pontos de bom karma. Chase cortou os freios do carro dela e se recusou a pedir desculpas. Então se alguém mereceu o tratamento de ex-louco, é ele. As próximas são as gênias Elodie e Mary. Como o nome sugere, essas duas universitárias acreditam que sua extrema inteligência será a chave para vencerem a competição. Com isso em mente, seria de se esperar um nome de equipe mais criativo. Ironicamente, sua inteligência foi sua maior queda devido à necessidade excessiva de planejar e pensar. Surpreendentemente, eles não estão muito desanimados com sua eliminação. Elodie até faz uma piada autodepreciativa sobre isso, o que exemplifica bem a personalidade e moralidade desses dois. Eles não se esforçam para serem legais, malvados ou condescendentes, apenas inteligentes. Essa é a personalidade deles. Tom e Jen, os blogueiros de moda, são os próximos. Eles são uma dupla extravagante e bem-humorada de blogueiros de moda que adoram se vestir bem e lançar tendências. Participar da corrida é apenas uma forma de divulgar o blog deles e fazer compras no exterior. Embora eles possam apontar a moda boa ou ruim, o que pode ser um pouco rude, eles não se esforçam para insultar um ao outro ou qualquer outra pessoa. No pior dos casos, esses dois podem ser levemente irritantes, gritando de empolgação quando estão muito animados com algo entre eles mesmos, e na verdade são apenas Katie e Sadie. Apesar da ausência de grandes falhas, eles carecem de desenvolvimentos significativos ou momentos de fazer o bem. Vamos falar de Ezequiel. Deus, coitado do Ezequiel, ele parece existir apenas para sofrer. Ele é o primeiro eliminado da primeira temporada por um comentário insensível. Ele é o primeiro eliminado no World Tour novamente, transformando-se em um golem sem mente, com apenas $1 milhão em seu cérebro. Ele não é bom nem mal, é apenas um garoto estúpido que tragicamente se transformou em um zumbi sem mente. Gwen é uma das muitas personagens que despertou a insaciável sede da geração Z por mulheres góticas. Gwen é a protagonista principal de Ilha dos Desafios. Na primeira temporada ela era um pouco crítica, mas no geral parecia ser uma pessoa decente. E então temos o Duncan. Sim, no World Tour a moral da Gwen foi prejudicada. Ela se torna amiga de Courtney, mesmo sabendo que ela e Duncan são praticamente um casal, e logo no primeiro dia beija seu querido no confessionário. Gwen se sente muito mal depois disso, mas compensa revivendo a amizade com Courtney em All Stars. Entretanto, essa manobra a coloca em uma área cinzenta. Ryan é a melhor metade de Stephanie, mesmo que isso não signifique muito, diferente de sua namorada literalmente psicopata. Ryan está disposto a trabalhar em equipe e normalmente não se estressa com a competição, mesmo quando fica para trás. Na verdade, ele se dá bem com muitos durante a corrida, oferecendo ajuda quando precisam, passando a imagem de um gigante gentil que geralmente mantém a cabeça fria. O que o mantém na zona cinzenta é o fato de que ele pode perder a paciência ocasionalmente, desde abandonar a Stephanie na TV ao vivo até ser um pouco mesquinho com ela em alguns desafios futuros. Considerando o quão abusiva a Steph é, não vamos tirar muitos pontos dele por isso. Ana Maria é a próxima. A uma distância segura ela é ok, eu acho. Ela não se importa em beijar o namorado de outra garota, mas ficará furiosa se você bagunçar o cabelo dela. Além disso, ela parece ser um tipo de personagem inofensivamente egoísta.
Embora ela não faça muito bem, ela também não faz muito mal, tornando-a uma das personagens mais inexpressivas em termos de moral. Passando para o Justin. Apesar da segunda temporada tentar transformar Justin em um antagonista, logo notou-se que ele simplesmente não tem maldade dentro de si. Ele faz coisas ruins, como manipular mulheres para vencer desafios, trair Harold tentando conquistar Courtney e ser um pouco mulherengo. Apesar de tudo, Justin nunca faz nada realmente muito ruim. Apesar de seus defeitos, Justin costuma ser um cara bem amigável. Ele se dá muito bem com os outros caras, a ponto de até ter uma banda com Trent, Cody e Harold. De acordo com sua antiga biografia no site do programa, ele planejava doar seus ganhos para uma instituição de caridade para pessoas menos atraentes. Isso é legal de certa forma, de qualquer maneira ele merece a medalha do Centro do Orgulho por sua autoadoração. Mas vamos falar sobre o Noah. Na verdade, o Noah ele é meio que como o Lula Molusco. Ele é rabugento, arrogante, acho que é melhor que todo mundo e parece que não quer estar aqui em geral. Além disso, não há nada errado com o Noah. Na verdade, a corrida Ridonculo o retrata de forma muito mais positiva. Quando ele se apaixona pela Emma, se torna uma pessoa mais gentil e cuidadosa, e mesmo depois de perder, parece levar na esportiva. E se formos eliminados, eu ainda ganho. E também você tem que admitir, a amizade dele com Owen é uma das mais doces de toda a série. A próxima é Nichelle. Após ser cancelada por Hollywood devido ao fracasso de sua primeira temporada, ela, num ato de pura raiva, decidiu se dedicar a treinar duro para se tornar a verdadeira heroína de ação que interpretava nas telas. Sua dedicação ao autoaperfeiçoamento é impressionante, mas o motivo egoísta a impede de alcançar uma posição mais alta. Apesar de renunciar a Hollywood, ela aceitou um contrato de filme de super-herói, abandonando o resto da temporada, mostrando que não mantém suas convicções se lhe oferecerem dinheiro suficiente. Seguindo com as celebridades, o próximo é Don, apresentador da Corrida Ridícula. Ele não é nem de perto tão memorável quanto Chris, claro, mas isso se deve parcialmente ao fato de que Don também não é nem de perto tão malvado quanto Chris. Diferentemente de Chris, Don não é um apresentador de TV psicopata e sádico. Ele é apenas um homem comum, meio egocêntrico, buscando organizar uma competição divertida para o público assistir e se entreter. No pior dos casos, ele pode ser um pouco insensível com as equipes, mas nunca chega a ser tortura ou algo assim. Não é o padrão moral mais alto, mas pelo menos ele o atingiu. Rory e Miles perdem pontos. Eles se orgulham de serem veganos, não violentos e pacíficos. As dificuldades da corrida testaram seus limites. Lori, em particular, tem um temperamento forte. Ao descobrir que Dwayne Sr. e Jr. roubaram seu fóssil na Islândia, ela desejou que a deusa do karma punisse Dwayne. Quando ela descobre que ela e Miles comeram carne e abandonaram seus princípios por nada, ela atacou Dot diretamente. Miles não é tão temperamental quanto Lori, mas ela é bem crítica em relação a ela após o incidente de consumo forçado de carne. Agora temos a participante menos favorita da quarta geração, Stacy. O termo mentiroso patológico é feio, mas em relação a eles, Stacy é uma das menos problemáticas. Ela não tem intenção de manipular ninguém, a menos que você considere contar histórias exageradas sobre como seus ancestrais inventaram praticamente tudo, uma forma de parecer legal. Não podemos provar que ela está mentindo, mas mesmo que o que ela diz sobre sua família seja verdade, apenas entenda a dica e siga em frente. Cara, é loucura. Tenho que dizer antes que você entenda. Não me importo se seu bisavô inventou geleia de uva ou qualquer outra coisa. Bowie é o próximo, se considerarmos indiretamente. Se você vai falar sobre mim, vou te dar total privacidade. O primeiro participante abertamente gay do drama total. Ele manipula pessoas para se dar bem e encoraja outros a fazerem o mesmo. Ele também não tem nenhum problema pessoal com traição, e até mesmo faria isso pelas costas do seu namorado. Ele não é um cidadão exemplar, mas também não é de todo mal. Ele demonstra contenção, se importando de fato com Raj e por extensão com Wayne. Embora seja manipulador, ele, como os outros participantes, está apenas tentando vencer a competição. Mas vamos falar sobre os meio-irmãos Lorenzo e Shep. Eles são obnóxios e rudes, sempre brigando e insultando uns aos outros e às outras equipes. Considerando que essas duas crianças têm famílias passando por mudanças rápidas, precisamos ser compreensivos. Apesar de parecerem malvados, eles estão passando por muita coisa. No final, mesmo perdendo a competição, saem dela como uma dupla que aprendeu a dar uma chance um ao outro. Eles não são heróis nem vilões. Shaban. Sharael é o chá próximo. Pode ser surpreendente ele estar na área cinzenta, mas apesar de ser o menos simpático dos finalistas da quarta temporada, Lightning não é um cara tão ruim. Ele é extremamente competitivo e tende a derrotar severamente seus oponentes para se destacar. Apesar de ser implacável em competições, ele não é tão ruim. Ele salvou a vida de Ken no primeiro episódio, e quando Joe lamenta nunca ter beijado um cara, Lightning, acreditando que ela é um ele, garante que não julga. A seguir temos Waxman.
Para começar, ela se importa com seus colegas de equipe. Quando um deles fica para trás ou se machuca, ela garante que sejam cuidados. Assim como Lightning, ela se esforçará para ajudar sua equipe com sua força, e seu romance com Reaper, embora repulsivo, mostra que ela tem uma vulnerabilidade interior. Dito isso, ela ainda é de pavio curto, e usará intimidação e força para conseguir o que quer quando necessário. Ele também é um pouco antissocial, e vai bater em alguém basicamente sem motivo às vezes. Agora que eu digo isso, não é surpresa que Reaper se apaixonou por essa garota. Axel é um valentão com um ponto fraco, já que a conquistou com um poema de amor. Ele pode ser civilizado com os outros, mas geralmente escolhe não ser. Se tivéssemos que descrever Reaper para quem não viu o show, diríamos que ele é basicamente Owen, mas malvado. Ele peida muito, zomba das pessoas e uma vez usou a Priya como escudo humano. E fale à vontade sobre a Ilha Pokatu e seus personagens, mas confesso que eles estavam mesmo aprontando com o Max. Ele é um daqueles personagens cujo conceito é tão idiota que acaba voltando a ser engraçado. Ele é um super vilão que deseja dominar o mundo, mas não parece ser realmente maligno para alguém com essa ambição. Ele pode ser educado com seus rivais e até tem um ponto fraco por bebês. Não chamaria o cara de herói, mas considerando seu horror com as reais intenções da Scarlet, é menos um vilão de verdade e mais uma criança brincando de fingir. A seguir temos a parceira de Xander, MacArthur. Como Xander, ela leva seu trabalho e a competição muito a sério. Apesar de orgulhosa de seu título de cadete da polícia, ela geralmente não é muito obediente à lei. Se nossa palavra não for convincente, lembre-se que durante o desafio do veneno do dragão de Komodo, ela confessa ter feito muitas coisas ilegais que provavelmente a farão ser demitida após a corrida. Felizmente, isso não aconteceu, pois ela teve um despertar após quebrar acidentalmente o braço de Xander, prometendo se esforçar para ser uma pessoa e parceira melhor. Ela também é bondosa o suficiente para ajudar a salvar vilões experientes de se afogarem, mostrando que, quando necessário, está disposta a ser uma boa policial, mesmo que temporariamente. Não podemos esquecer da participação dela no reboot, onde ela ajuda Chris a colocar em risco a vida dos 5 finalistas com cães de ataque. Imagine os bonecos dos Muppets como uma equipe rival de tênis na corrida Redonculus, e você terá um bom resumo de Jerry e Pete. O pior que se pode dizer sobre eles é que estão sempre se sabotando e provocando, o que como rivais é compreensível até certo ponto. É menos compreensível a tendência deles de insultar outras equipes pelas costas. Não são pessoas exatamente legais, mas também não são más. Eles são apenas um casal de velhos rabugentos tentando se divertir um pouco. Agora tenho certeza de que muitos estavam ansiosos para falarmos sobre Duncan, o bad boy de coração de ouro. Duncan destacou-se nas 2 primeiras temporadas. Apesar de sua aparência áspera, Duncan se importava com as pessoas ao redor, desde conseguir um substituto para o coelho perdido de DJ, até seu desejo sincero de construir um relacionamento com Courtney. Ele é um pouco intimidador, mas vai se suavizando lentamente com certeza. Infelizmente, após a 2ª temporada, Duncan perde completamente o rumo. Ele trai Courtney com Gwen sem remorso, e em All Stars usa Gwen para tentar deixar Courtney com ciúmes de maneira desesperada e dolorosa. Além disso, há o detalhe dele incendiar a casa de campo de Chris para provar que ainda é o garoto mau. Topher é o maior fã de Chris, e quando eu digo maior fã, é sério mesmo. Este egocêntrico ama tanto Chris que quer ser Chris, uma motivação de vilão que acho que lhe rende a medalha do pecador da inveja. Apesar de não se parecer com Chris, ele quer sua fama e fortuna. Então, tenta fazer com que Chris seja demitido para ser contratado como um rosto mais jovem. Posso respeitar um pouco a luta, mas ao mesmo tempo, você está competindo para ganhar $1 milhão. Uma coisa de cada vez, cara. E novamente, ele está tentando, mesmo que indiretamente, impedir que Chris torture mais adolescentes em seu programa. O que é bom, pelo menos. Agora, completando nossa sessão cinza, Izzy é um dos personagens mais difíceis de analisar em um nível moral. Izzy é simultaneamente brilhante e completamente louca. Ela normalmente apenas faz o que acha certo no momento, seja chutar Owen nas partes baixas ou fazer algo que justificou a polícia montanhosa canadense perseguindo-a em um helicóptero. Na superfície, tudo isso faz Izzy parecer uma ameaça absoluta para a sociedade, e ela é até certo ponto. Mas ela não é necessariamente má, ela é apenas realmente estranha. Em total Drama Action, ela usa deliberadamente o nome Caleidoscópio para ser eliminada cedo. Para voltar alguns episódios depois como Izzy, que tecnicamente não foi eliminada, você acharia que ela tinha um plano mestre para isso, mas não. Ela só queria se chamar Explosivo, explodir algumas coisas e ir embora. Ela nem parece tão interessada no dinheiro, o que levanta a questão de por que está aqui. Ela é amigável e engraçada, então estamos felizes que esteja, apesar de quase se enquadrar na categoria final.
Agora, sem mais delongas, quem levará para casa a medalha de ouro do mal e 1 milhão de dó, esqueça isso, é apenas a medalha. Esses personagens são maus a malvados. O menos malvado deles, MK, é o primeiro na categoria de mal. Apesar do potencial de ser uma personagem de área cinzenta na primeira temporada, a performance de MK na segunda revelou que suas verdadeiras cores não eram tão cinzentas. Ela se torna amiga de Julia, admirando sua impiedade e crueldade. Juntas, elas formam uma dupla de trapaça, mentira e manipulação. Embora pareçam gostar e respeitar uma a outra, vale a pena notar que MK afirma diretamente que trairia Julia sem hesitação. Mesmo com um sentimento mútuo, isso demonstra que ela não é totalmente sincera. Apesar disso, MK não busca ativamente ferir outros. Apenas deseja muito vencer e está disposta a ser desonesta para alcançar seu objetivo. Joe, o sucessor mais bem sucedido de Ava, é o próximo. Ele é basicamente o que aconteceria se Ava tivesse um pouco mais de autocontrole. Ela é tão agressiva quanto, mas muito mais inteligente e composta, permitindo que force outros acampantes a formarem alianças e atue como uma valentona estratégica. Certamente existem vilões piores que Joe, e ela ao menos tem a decência de respeitar Cam quando ele a supera no final da temporada. A seguir temos a Ciara. Essa garota ama o Cody. Ela realmente ama o Cody. Ela o agride de várias maneiras durante a temporada, sem demonstrar remorso ou reconhecer que está errada. Embora os dois se tornem amigos no final da temporada, duvido que a Ciara vá simplesmente parar de cometer crimes contra ele. Estamos concedendo a ela uma medalha de pecadora da luxúria e uma posição inferior em nossa lista. Sério, Chris, por qual medida ela é uma heroína? Passando pra Ava. O personagem de Ava pode ser descrito em uma palavra: brava, muito brava. Na verdade, o motivo inteiro dela ter sido eliminada foi por causa de sua raiva. Se ela suspeitar que você mexeu nas coisas dela, vai perder a cabeça rapidamente. O que realmente a coloca em uma posição inferior é ela parecer não saber onde direcionar sua raiva. Ela retorna brevemente depois na Irlanda. Ela guarda um rancor intenso contra a Bridget sem nenhum motivo aparente, porque justamente é a Bridget. Ela não é a única pessoa que restou que votou em você, nem era a líder, porque ela. O único motivo de não a colocarmos mais abaixo é o fato de Ava parecer reconhecer que seus problemas de raiva são um problema. Isso indica que ela possivelmente necessita de auxílio. Meu controle de raiva melhorou um pouco. É fácil esquecer que esses jovens ainda são crianças. Mas as crianças podem ser cruéis, como Julia descobriu. Sua persona de influenciadora positiva foi efêmera. Quando sua verdadeira natureza foi revelada, Julia mostrou-se um verdadeiro demônio. Ela mente, trapaceia e manipula qualquer um para conseguir o que quer. As pessoas são apenas um meio para atingir seus objetivos. Embora ela esteja longe de ser a vilã mais cruel do drama total, ela não é menos má por isso. Especialmente na visão da comunidade dos dinossauros. Essa garota vai trair qualquer uma das formas mais cruéis e mesquinhas imagináveis. Desde roubar o ídolo de imunidade do Damien, até falsificar um contrato de filme para Nichelle, só porque ela a insultou. Se há algum participante em Total Drama que não precisa de introdução, é a Heather. Seja amando Heather por sua impiedade e atitude, ou odiando-a apenas por ser quem é difícil negar que ela fez o show nas primeiras temporadas. Sua baixa colocação não precisa de introdução. Heather é consistentemente maldosa, vingativa e manipuladora. Ela jogará qualquer um e todos debaixo do ônibus para conseguir o que quer, mesmo que isso exija violência. No entanto, ela tem algumas qualidades redentoras. Ela pode ser uma verdadeira cobra, mas ocasionalmente demonstra compaixão aos outros. No final de temporada de Total Drama Island, ela se lamenta com Harold por todos a odiarem devido à sua atitude. Harold e ela têm uma amizade sólida, tanto que ele a ajuda na final do World Tour. Por mais terrível que Heather seja, ela realmente quer ser uma boa pessoa. Basta ver como ela estava feliz quando Cody insinuou que ela era a mocinha na final do World Tour. Ela ainda é má, apenas não totalmente. Chase pode não ser o personagem mais malicioso, mas não é menos prejudicial. O cara cortou os freios da namorada para um vídeo de pegadinha. Mesmo após ser confrontado com a possibilidade de ter assassinado a namorada, ele se recusa a pedir desculpas por não estar arrependido. Até mesmo esse narcisista absoluto vai a público dizendo que preferiria ficar careca a pedir desculpas sem sentir, o que é ao mesmo tempo admiravelmente honesto e completamente irritante. Scott, supostamente o primeiro concorrente humano e rato, é o próximo. Esqueça vilões complexos e multifacetados. Um vilão que é apenas um idiota pode ser revigorante. Ele é malvado, manipulador e está disposto a mentir e trapacear para ganhar o jogo. Por mais desonesto e sorrateiro que Scott seja, acho que ele não é totalmente ruim. Sua paixão por Courtney revela um lado um pouco mais suave, e não importa o quão mal ele tenha sido antes disso, o ataque de presas em uma catapulta foi um pouco demais, colocando-o muito abaixo do outro duo de pai e filho. Kelly e Taylor são as próximas.
Uma mãe e uma filha terríveis combinam seus poderes para criar uma das competidoras mais insuportáveis na história do drama total. Inicialmente, iludida por Shuu de acreditar que ela é a mãe legal para sua filha abusiva, pense na mãe de Regina George em Meninas Malvadas. Quando o abuso se torna insuportável, Kelly revela que todos os troféus e prêmios de Taylor são falsos e comprados por seu pai, indicando que ela nunca ganhou nada de forma legítima. Embora Taylor definitivamente precisasse saber a verdade, revelá-la na TV ao vivo na frente de milhões de pessoas é bastante duro. Eu ganho um troféu falso por isso! Sem contar que a ideia do troféu falso é uma péssima escolha de paternidade. Embora sua mãe não tenha exatamente lhe feito muitos favores, não podemos negar que Taylor também é responsável por sua própria petulância e insensibilidade. Ela maltrata a mãe, os empregados em casa, e parece ver os outros apenas como ferramentas ou obstáculos. A seguir temos a Stephanie. Como o Ryan bem disse, quando as coisas ficam competitivas, Steph se transforma em um monstro. Você é doce, Stephanie, mas quando as coisas ficam competitivas, você se transforma em um touro furioso e psicótico. Chegando ao ponto de ameaçar Ryan, dizendo para nunca mais cometer um erro. Esse comportamento se agrava conforme o show avança, além de ser agressivo e verbalmente abusivo quando está com raiva. Ela também pode ser bastante violenta e até autodestrutiva, como quando usou seu bumerangue contra a própria equipe para se vingar de Ryan. Como personagem e parceira romântica, Stephanie é uma das piores dessa temporada. Não se engane pelo nome dela, Sugar está longe de ser doce. Na verdade, ela é a concorrente mais repugnante da história desta série. Colocar Honey Boo Boo e Owen em uma confusão seria acusado de duplo homicídio metaforicamente, mas renderia açúcar. Um total narcisista que está disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Isso inclui tentativas de assassinato em várias ocasiões, desde tentar acertar Sky com um bastão fora de câmera, até tentar derrubá-la de um penhasco no desafio final. Jax e Josie dividem a 10ª posição. Esses psicopatas habilidosos no skate estão dispostos a fazer o que for necessário para conseguir uma medalha de ouro, não importa quão manipulador, desonesto ou absolutamente letal possa ser. Josie é a mente por trás da maioria das trapaças, mas Jax era igualmente entusiasmado, frequentemente incentivando o método duro de sua parceira e elogiando seus planos para trapacear ou prejudicar os outros competidores. Ele executava planos por conta própria sem a ajuda de Josie, como quando espalhou óleo vegetal no emu da irmã durante o desafio do rodeio na Argentina. E dificultar o desafio para eles. Jax até diz mais tarde que não tem problema em trapacear, apenas em ser pego e penalizado por isso. Os dois também são insensíveis o suficiente para não se importarem com Dwayne Sr. perdendo seu filho em uma perigosa savana africana, e tentam atropelá-lo quando ele insulta suas medalhas de ouro. Com isso, tenho certeza de que eles vão odiar completamente o fato de não terem conseguido a medalha de ouro para o personagem mais malvado da série. O próximo é Dave. Entendemos, Dave. A maioria das pessoas não tinha experiência amorosa na adolescência, muito menos ser rejeitado pela sua paixão na TV, e depois ser manipulado para se aliar a ela na final. Passar por isso é chato, mas não te dá o direito de tratar os limites alheios como opcionais. Isso não te dá o direito de usar o desafio final para tentar matar a Sky. Esse homem precisa de ajuda séria, e diferente da Stacy, não lamento pelo seu cabelo. Mas Dave tem o álibi da insanidade, o que não podemos dizer de Amy. Amy é uma forte concorrente para o personagem mais frustrante da série. Toda a sua personalidade gira em torno de ser a irmã mais desprezível que alguém poderia ter. Ela intimidava e manipulava a irmã, frequentemente a incriminando pelas coisas ruins que fazia. Ela também não possui qualidades redentoras, e ao retornar não demonstra remorso pelo tratamento dado a Sammy, eliminando qualquer expectativa de melhoria como personagem. O braço direito de Chris, Chef Hatchet, é o próximo. Assim como o homem, Chef perde pontos por colocar os adolescentes em perigo com frequência no programa. Embora isso geralmente aconteça por meio de sua culinária horrível, às vezes é resultado de sua participação em desafios, onde ele mostra ainda menos preocupação com os acampantes do que o próprio Chris. Isso é ainda mais evidente nas temporadas anteriores, quando ele se mostrava totalmente indiferente ao perigo que a equipe enfrentava. Mas enquanto Chris se aprofundou ainda mais na psicopatia nas temporadas seguintes, Jeff acabou se acalmando um pouco. No reboot, ele ocasionalmente demonstra preocupação com o bem-estar dos campistas, repreendendo Chris por desafios muito perigosos. Isso não o impede de trabalhar para Chris e ajudá-lo com os desafios mencionados, mas é um começo. Não confunde com Al sem relação. A seguir, Alejandro. Como muitos disseram, Alejandro é basicamente o Justin realmente malvado. Ele é como o Justin, mas sem suas qualidades redentoras e com todos os seus defeitos amplificados ao extremo. Se Justin é um pouco mulherengo, Alejandro praticamente inventou o termo. Ele encontrou quem inventou o termo, seduziu-a e comprou os direitos sobre ele. Ele é um playboy que usa seu charme para manipular os outros a fazerem o que ele deseja.
Ele é muito mais capaz e impiedoso de fazer isso do que personagens como Justin. Alejandro arrisca a vida de seus colegas de competição para se destacar sem demonstrar remorso algum. Então fico à espreita feito um crocodilo. Na verdade, considerando que ele canta uma música inteira sobre isso depois, ele parece estar bem orgulhoso disso. Mas ele ainda não é o mais malvado do elenco original, porque não esquecemos da Courtney. Lembra quando Courtney tinha alguma nuance em seu personagem? Se falássemos apenas da primeira temporada, ela seria razoavelmente decente. Um pouco egocêntrica e hipócrita, claro, mas pelo menos ela não era uma perfeccionista chorona e narcisista. Mas no final da primeira temporada, ela se provou ser uma das personagens mais impiedosas do elenco. Ela está disposta a trair parceiros, colegas de equipe, ameaçar violência contra eles, realmente cometer violência contra eles. Durante um desafio na temporada, ela se recusa a salvar os outros concorrentes de explodir, até que concordem em dividir o prêmio caso vençam. Isso é uma grande medalha de pecador, se é que já vi uma. Eu sabia que tínhamos um motivo para escolher a Courtney. E o pior, isso já basta para manter Courtney no fim da nossa lista, sem nem mencionar o que All Stars fez com ela. Fazendo ela se tornar amiga da Gwen, namorar o Scott e se tornar uma pessoa melhor, apenas para jogar todo esse desenvolvimento fora sem nenhum prenúncio. Foi uma crueldade dos escritores, que claramente não gostavam da Courtney. O próximo lugar deve ser da Blamley. Uma coisa sobre a Blamley que automaticamente a coloca abaixo da maioria dos outros concorrentes OG é que ela é uma mulher adulta que não tem problema em colocar várias crianças em perigo durante seu breve tempo no programa. Ela é tão culpada quanto Chris por toda a tortura e manipulação, além de sequestrar Bridget para visitar um fã obcecado na Sibéria, mostrando que está disposta a arriscar uma criança para permanecer no centro das atenções. Blamley é uma pessoa desprezível, mas ainda assim fica pálida em comparação aos nossos 3 finalistas. Mas primeiro, este vídeo é trazido até você pelos membros do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antes de qualquer outra pessoa. Além disso, ganhe de emojis exclusivos e distintivos de lealdade ao se tornar membro do canal. O medalhista de bronze do mal parece uma escolha certa para o ouro, mas estamos dando para Scarlet. Max não conseguiu se tornar o super vilão que sonhava, pois Scarlet perdeu a compostura e revelou seu grande plano. Para usar a ameaça da iminente explosão da ilha para chantagear Chris e obter $1 milhão. Muitos acampadores fizeram coisas obscuras e perigosas para obter o prêmio, mas apenas Scarlet ameaçou diretamente um assassinato em massa. Mesmo uma alegação de insanidade não a ajuda, já que manteve a calma na maior parte da temporada, aguardando um momento perfeito para revelar sua verdadeira face. Embora provavelmente seja a mais louca do grupo, nenhuma alegação de insanidade impedirá Lauren, também conhecida como Garota Assustadora, de ser a segunda mais malvada. Mesmo o mundo estranho do Total Drama não conseguiu lidar com essa garota, eliminada entre os 4 últimos nas 2 temporadas do reboot. Não é difícil entender o porquê, já que ela regularmente expressa pura alegria com a ideia de dor e sofrimento dos outros. Se o tubarão comesse o Damien, ele gritaria muito. Eu gosto disso! Inclusive, em certo ponto, perseguiu Damien com uma motosserra. Ela também revela ter perseguido a maioria dos acampantes entre as temporadas para aprender o comportamento de crianças normais. Às vezes através de suas janelas, mas principalmente do armário enquanto você dormia à noite. Isso faz com que ela seja a primeira eliminada da temporada. Algo me diz que os esqueletos que Lauren tem em seu armário não são apenas decorações de Halloween. O fato de ela ser tão descaradamente sanguinária a torna uma escolha fácil para a medalha de prata como nossa concorrente mais maligna, apesar do pouco tempo de tela. Mas eu apostaria dinheiro que nenhum de vocês assistindo a este vídeo pensou que alguém além de Chris McLean levaria a medalha de ouro do mal. Desde a primeira temporada, Chris raramente escondeu suas tendências sádicas. Ele gosta de fazer as crianças sofrerem, simplesmente porque isso gera boas avaliações. E por mais que ele tenha sido ruim lá, ele só piora depois. Desde assistir sem alma a um estagiário ser devorado vivo por besouros egípcios na World Tour, usar o mutante Ezequiel como ferramenta para desafios, até acreditar que viu todo o elenco morrer na final da mesma temporada. Chris é uma ameaça absoluta para a sociedade. Qualquer momento em que esse cara sugere que tem consciência é imediatamente cancelado por outro, em que ele basicamente diz, ok, acampadores. Hoje vocês vão sugar veneno de cobra literal de um canudo, enquanto quarterbacks da Liga Nacional de Futebol quebram uma de suas costelas a cada 5 segundos. Por mais absurdo que pareça, tenho certeza de que nem isso saciaria a sede de sangue deste louco. Chris McLean é um monstro. Você está certo, eu te perdoo. Um monstro hilário, egocêntrico, icônico,